Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje iremos abordar a Nova República em Mato Grosso. Nova República é o período compreendido entre 1985 e os dias atuais, ou seja, corresponde aos governos do presidente José Sarney, do presidente Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Iremos abordar as principais características da política e da economia mato-grossense ao longo da chamada Nova República. Governos de Carlos Bezerra, de Jaime Campos, Dante de Oliveira, Blário Maggi e Silval Barbosa. Vem comigo então. Primeiramente, vamos falar sobre o início do período da Nova República no Brasil. A Nova República tem início no ano de 1985, com a posse do presidente José Sarney. Pois bem, senhores, em janeiro de 1985 ocorreu a eleição indireta no Colégio Eleitoral, onde a chapa encabeçada por Tancredo de Almeida Neves, como presidente da República, e José Sarney, como vice-presidente, venceu aquele pleito eleitoral. Infelizmente, para a maioria dos brasileiros, Tancredo Neves acabou falecendo, nem mesmo chegou a tomar posse. E a incumbência de promover o desenvolvimento econômico do Brasil, superando todas aquelas mazelas deixadas pela ditadura militar, recaiu sobre os ombros de José Sarney, um ex-apoiador da ditadura, um ex-membro da Arena, o partido da ditadura militar. José Sarney toma posse em 1985. Esse evento representa o início da Nova República no Brasil. São características marcantes do governo de José Sarney o agravamento da crise econômica no Brasil, período em que nós tínhamos uma inflação astronômica, uma inflação galopante, um crescimento desenfreado da dívida externa brasileira e um aumento do processo de concentração de riquezas no Brasil. Uma outra característica marcante do governo de José Sarney foi a edição de vários planos econômicos, que, via de regra, foram mal logrados. Plano Cruzado 1 e 2, Plano Bresser Pereira, Plano Verão, que visavam combater a inflação e acabar com a estagnação econômica, mas que não conseguiram surtir efeito no Brasil. Os governos posteriores, no caso o governo de Fernando Collor de Mello, vai colocar o Brasil na esteira do projeto neoliberal, ou seja, da diminuição da intervenção do Estado na economia. Veja bem, apesar da entrada do capital estrangeiro no Brasil durante a ditadura militar, entre 1960 e 1980, o governo federal ainda assim reservava para si o controle de áreas consideradas estratégicas. Essas áreas ficavam nas mãos de companhias estatais. Esse panorama vai ser gradativamente modificado ao longo da década de 1990. Nas décadas de 80 e 90, ocorre o início do neoliberalismo no país, principalmente a partir do governo de Fernando Collor de Mello, tendo prosseguimento no governo de Fernando Henrique Cardoso. Quais eram as exigências neoliberais? Relembrando que a doutrina neoliberal teve como seus principais porta-vozes o presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, e a primeira-ministra do Reino Unido, que foi Margaret Thatcher. Os principais propagandistas do neoliberalismo foram Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Eles vão disseminar a doutrina neoliberal pelo mundo. E quais eram as exigências neoliberais? Veja bem, dentre as principais exigências da doutrina neoliberal, expressa no famoso Consenso de Washington, estavam a ampliação de mercados e a redução do protecionismo alfandegário.
o estímulo ao livre comércio, a formação de blocos econômicos. Dentre estes, nós podemos mencionar o NAFTA, reunindo os países da América do Norte, a União Europeia e o Mercosul, reunindo inicialmente Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Outras exigências da doutrina neoliberal era a atração do capital estrangeiro, a entrada massiva de capital estrangeiro e a teoria do Estado mínimo, ou seja, senhores, a não intervenção do Estado na economia. Essas eram algumas das principais exigências da doutrina neoliberal, expressas no Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma reunião entre o governo dos Estados Unidos e o governo dos países latino-americanos. O Consenso de Washington, portanto, é um conjunto de medidas que visavam controlar a inflação e promover a modernização do Estado desses países latino-americanos. Esse controle inflacionário e essa modernização estatal seriam alcançados através das seguintes medidas: ajuste fiscal, visando a eliminação do déficit público, o enxugamento da máquina pública, a privatização de companhias estatais e o incentivo e favorecimento ao processo de globalização da economia. Além disso, o fim das restrições à entrada de capital estrangeiro, a redução sistemática do papel do Estado como regulador da economia, a diminuição da intervenção do Estado na economia, a reforma no sistema previdenciário, a fiscalização dos gastos públicos. Todas essas medidas que foram implementadas por exigência dos ditames do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, chamado Consenso de Washington, não mudaram a realidade social brasileira, que continuou ao longo dos anos 90, marcada pela pobreza, pelo desemprego e pela grande concentração de renda. Falaremos agora um pouco sobre os governos de Mato Grosso durante o contexto da nova república, ou seja, os governos de Carlos Bezerra, Jaime Campos, Dante de Oliveira, Blairo Maggi e Silval Barbosa. Vamos retroagir um pouquinho lá nos anos 80, quando nós tivemos a gestão de Carlos Bezerra, que havia sido prefeito de Rondonópolis, se candidatou ao governo do estado pelo PMDB e foi eleito. Durante sua gestão, ocorreu a concessão de terras a pequenos produtores, bem como a construção de estradas e de casas populares em Mato Grosso. Carlos Bezerra investiu também no setor de saneamento básico e criou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, além do Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso, o PRODEI. Carlos Bezerra também promoveu a criação da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres, a ZPE de Cáceres, que visava dinamizar a economia mato-grossense. Ele propôs ainda a construção da hidrovia Paraná-Paraguai, que visaria uma melhor inserção, maiores ganhos econômicos para Mato Grosso dentro do contexto do Mercosul. E também visando um maior intercâmbio entre Mato Grosso e os demais países que compõem essa aliança econômica, esse bloco econômico, o Mercosul. Carlos Bezerra também propôs a construção da Ferronorte, visando favorecer um melhor escoamento da produção agrícola mato-grossense. Depois de Carlos Bezerra, nós tivemos Jaime Veríssimo de Campos, que foi eleito ao governo do estado em 1990. Durante sua gestão, priorizou a construção de estradas e pontes em Mato Grosso. Preocupou-se também com o escoamento da produção agrícola mato-grossense, defendendo inclusive uma nova circulação, um novo escoamento dessa produção via Oceano Pacífico, procurando ao longo de sua gestão
uma integração, um intercâmbio econômico com o Chile. Durante a gestão de Jaime Campos, nós tivemos um importante evento em Cuiabá, que foi a visita do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II celebrou uma missa campal em Cuiabá, no ano de 1991, durante a administração de Jaime Campos. A seguir, nós tivemos a eleição de Dante de Oliveira. Dante de Oliveira foi eleito ao governo do estado de Mato Grosso em 1994. E no seu governo, nós tivemos uma administração marcada por plano de metas. Uma característica interessante de Dante de Oliveira é o primeiro governador de Mato Grosso que vai ser reeleito. Dante de Oliveira já vai ser beneficiado pela lei da reeleição. Lei que fora aprovada em 1997 no Congresso Nacional, que previa a reeleição para presidente da República, mas também acabou sendo estendida a governadores e prefeitos. A administração de Dante Martins de Oliveira foi marcada, como disse, pelo chamado Plano de Metas, que visava promover uma integração estadual dentro da conjuntura econômica nacional e internacional. Dentre as principais prioridades de seu governo, nós tivemos a construção de rodovias, hidrovias e o desenvolvimento do setor de comunicação no estado. Um outro destaque da gestão de Dante de Oliveira foi o crescimento da produção agropecuária e também da agroindústria. Outro destaque importante da administração de Dante de Oliveira foi o crescimento da agroindústria. Anote aí. Na imagem temos aí os trilhos da ferrovia Ferronorte. A ferrovia chegou a Mato Grosso através do programa federal Avança Brasil, que buscava a integração regional aos múltiplos mercados. Nesse contexto chegam os trilhos da Ferronorte em Mato Grosso. Durante o governo de Dante de Oliveira, que é justamente no mesmo período histórico em que tivemos Fernando Henrique Cardoso na presidência da República no Brasil, nós tivemos a adoção de inúmeras medidas de cunho neoliberal. Isso é lógico, é claro. Durante o governo FHC, nós temos o crescimento do neoliberalismo no Brasil. Claro que em Mato Grosso nós tivemos também, por extensão, essa mesma doutrina. Dentre as principais medidas de cunho neoliberal adotadas no governo de Dante de Oliveira, nós tivemos a extinção ou privatização de várias companhias estatais. Dentre elas, nós podemos mencionar Semate, Telemate, Codemate, Casemate, Demate e a Coab. Então, nós tivemos, durante o período de governo Dante de Oliveira, processo de privatização ou mesmo de extinção de vários órgãos estatais, várias empresas estatais. Dante de Oliveira concedeu também uma especial atenção ao setor energético, visando justamente superar a crise energética que não só Mato Grosso, mas o Brasil passava naquele contexto de final dos anos 90, início dos anos 2000. Portanto, visando superar a crise energética e promover uma aceleração do desenvolvimento econômico do Estado, Dante de Oliveira vai construir a usina de Manso e também irá inaugurar um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia. Olha só, duas medidas importantes tomadas na administração de Dante de Oliveira, senhores. Ele deu especial atenção para o setor energético, então anote aí que essa característica é marcante. Construção da usina hidrelétrica do Manso e a inauguração de um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia. Aí na imagem temos a usina de Manso, construída por Furnas, planejada para produzir 220 megawatts. ONGs ambientais e alguns setores da sociedade temem por prejuízos ao equilíbrio ecológico. A área alagada desalojou parte da população local e soterrou alguns sítios arqueológicos e históricos. Dentre eles, nós podemos mencionar o histórico Quilombo do Rio Manso.
Aqui uma outra importante edificação do governo Dante de Oliveira, a ponte estaiada sobre o rio Cuiabá, Ponte Sérgio Mota, inaugurada em abril de 2002 e que é um dos cartões postais de Cuiabá. Ponte moderna construída durante o governo de Dante de Oliveira. Na imagem temos outra edificação importante de Dante de Oliveira em terras cuiabanas, que foi a construção do Parque Mãe Bonifácia, ambiente de lazer, na área central de Cuiabá, espaço de esporte e lazer, inaugurado também no ano de 2002, o último ano da administração de Dante Martins de Oliveira. Dante de Oliveira acabou se licenciando do cargo em 2002 para concorrer ao Senado Federal e acabou sendo derrotado por Séries Silicalenco e também o Jonas Pinheiro. Séries, a ex-deputada Séries, foi eleita senadora juntamente com Jonas Pinheiro. E Dante de Oliveira, ex-governador, político histórico, carismático, com uma enorme folha de serviços prestados junto à sociedade mato-grossense, senhor diretas, não conseguiu a sua eleição para o Senado Federal. Ele foi substituído no governo do estado por Rogério Salles, do PMDB, que era vice-governador do estado, tomou posse após o afastamento de Dante, que se candidatou ao Senado, sendo derrotado. Na gestão de Rogério Salles, ocorreram as eleições para o governo estadual, apresentando como principais candidatos Antero Paes de Barros, do PSDB, e Blairo Maggi, que representava o setor do agronegócio, então membro do PPS. Na época, Blairo Maggi, quando concorreu às eleições em 2002, era afiliado ao PPS e foi eleito governador de Mato Grosso naquelas eleições, dando início ao seu governo em 2003. Blairo Maggi também, que foi reeleito em 2006. Portanto, tivemos dois governadores reeleitos. O Dante de Oliveira, eleito em 94, reeleito em 98. Blairo Borges Maggi, primeiramente pelo PPS, depois ele vai se transferir para o PR, eleito em 2002, reeleito 4 anos mais tarde. Ele foi eleito em 2002 pela coligação que tinha PPS, PFL e PPB. Logo a seguir, ele vai se desligar do PPS e filiar-se ao Partido da República, o PR. Foi eleito para 2 gestões. Durante seu governo, ocorre a construção de moradias populares com recursos estaduais, FETAB, e recursos federais também, bem como a pavimentação de rodovias com o objetivo de promover o escoamento da produção de grãos no estado de Mato Grosso. Blairo Maggi também deu uma atenção para a saúde pública com a edificação de hospitais regionais em Mato Grosso. Durante seu governo também ocorreu a consolidação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, apesar das críticas e das denúncias do aumento do processo de desmatamento das regiões do Cerrado e Amazônia durante a sua gestão. Um outro aspecto do governo Maggi foi o crescimento do PIB mato-grossense. Blairo Maggi foi substituído no governo por Silval Barbosa, que era o vice-governador eleito em 2006, vice-governador de Blairo Maggi, acabou assumindo o governo após a renúncia de Maggi, que foi concorrer a uma das cadeiras do Senado, sendo eleito no ano de 2010. Silval Barbosa foi eleito em 2010, governador de Mato Grosso, e a sua principal preocupação na atual administração diz respeito às obras de modernização de Cuiabá nos preparativos para sediar a Copa do Mundo 2014, FIFA. Então temos a construção do estádio da Arena Pantanal, a construção de várias obras de mobilidade urbana, a construção de várias edificações visando o desenvolvimento do setor de transportes principalmente nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, os viadutos, as trincheiras que estão sendo construídas, construção de pontes, inclusive uma em Cuiabá, a duplicação da ponte Mário Andreasta,
Mário Andreasa, também construção de rodovias e de pontes em várias cidades mato-grossenses. São os principais destaques da atual administração do governador Silval Barbosa. Pois bem, senhores, vimos nessa nossa aula de hoje os principais acontecimentos políticos e econômicos de Mato Grosso durante a Nova República, que é o período compreendido entre 1985 e os dias atuais. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e lembre-se, estude com antecedência, planejamento e foco, sempre aqui no LAC Concursos, o link para o seu sucesso. Grande abraço a todos e até a próxima aula.